Obrigado. Boa noite, primeiramente. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né. Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores, mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E na depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos, ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né, porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes, difíceis, os domínios sempre orientados. Segundo o jogo pedia, nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa, e isso realmente demonstra, somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né, e um deles é o Arrascaeta, como você falou, que uma das coisas positivas, eu falei, nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva, uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem, e porém, não foi a nossa noite, mas hoje sim, né, hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele ele faz a diferença e eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá. E vão viver momentos ruins como e vão vir cobranças, mas É, esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio, eh, e eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos 2 volantes, mas aí nós ia ter uma saída limpa com um dos zagueiros, né. Eh, mas não foi assim, eles não encaixaram, de um princípio, deixaram nossos volantes, jogar. Isso nos deu saída. Porém, às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né, porque, claro, se os nossos jogadores, determinantes da frente estão todos marcados, então, a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era, uma caída dos volantes, não estava, funcionando do jeito que a gente esperava e que a gente imaginou antes do jogo, mas depois com os ajustes eles entenderam bem aonde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo eles se ajustam, né, o Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas, eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil, que eles se apertem, né, porque eles têm muita qualidade e muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos, machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes, de pressão no meio-campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área, foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo que poderiam ter sido um placar mais elástico.